Faltando dinheiro ou será que está faltando permissão para você prosperar? E essa é uma pergunta que eu tenho feito muito para mim nesses últimos tempos, porque durante muito tempo eu sempre dizia que eu queria prosperar, que eu queria ganhar mais dinheiro, que eu queria viver outra vida, queria viajar, fazer um monte de coisa, mas quando a oportunidade aparecia eu odiava. Eu planejava demais, estudava demais, esperava demais. Era como se existisse uma parte de mim que quisesse muito crescer e outra que tivesse medo do que aconteceria se eu realmente prosperasse e tivesse aquela vida que eu planejava. E eu comecei a perceber que talvez o problema nunca tivesse sido o dinheiro propriamente dito. Talvez fosse a minha identidade mesmo, o que eu acreditava. Existe uma ideia muito interessante no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Eu vou falar mais sobre ele aqui durante alguns vídeos, recomendo muito. Ele diz que a gente passa grande parte da vida repetindo os mesmos pensamentos, sentindo as mesmas emoções e tomando as mesmas decisões. E quanto mais a gente repete esse padrão, mais o seu cérebro fortalece esses caminhos, né? A neurociência está aí para explicar. Ou seja, você não está apenas repetindo os seus comportamentos, você está reforçando a pessoa que você acredita ser. Agora pensa comigo, como que uma pessoa que lá no fundo acredita que dinheiro traz problemas, que quem prospera muda, que quem enriquece afasta a família ou os amigos, ou que não merece viver em abundância, vai conseguir sustentar essa prosperidade por muito tempo? Ela pode até ganhar mais, mas sem perceber vai encontrar uma forma de voltar no lugar onde sempre esteve. Porque aquele lugar combina com a identidade que ela conhece e que ela reconhece como que ela é, né? A neurociência, ela mostra que o cérebro prefere aquilo que é familiar, né? Mesmo quando esse familiar limita a nossa vida. O cérebro, ele não foi feito para realizar sonhos, né? Ele foi feito para manter você vivo. Ponto. Isso é um fato. Ele foi feito para economizar energia, para evitar risco. Crescer exige risco, prosperar exige mudança, e mudança faz com que seu cérebro soe um alerta. É por isso que tantas pessoas sabotam a própria prosperidade. Não porque sejam incapazes, mas porque crescer significa realmente abandonar essa versão antiga de você mesmo, né? Isso assusta muito. A psicanálise também, ela nos ajuda a entender um pouco desse processo. Muitas das nossas crenças sobre dinheiro nasceram muito antes da gente ter o nosso primeiro salário. Talvez você tenha ouvido aí quando você era criança que dinheiro é sujo, que rico não presta, que só quer abusar de pobre, que quem prospera esquece da família, que quem ganha muito sempre faz algo errado ou que vai para o inferno, ou que o dinheiro muda as pessoas. Você cresceu ouvindo essas frases e sem perceber, elas deixaram de ser apenas opiniões. Elas se tornaram parte da sua identidade e você acredita nela, mesmo que inconsciente. E eu estou compartilhando isso porque também é uma luta minha. Eu não estou falando de um lugar onde eu já resolvi tudo. Muito pelo contrário. Eu tenho percebido que muitas vezes eu mesma planejo, né, eu estudo, eu me preparo, e quando chega a hora de atravessar essa porta, esse portal aí, alguma coisa dentro de mim encontra uma desculpa para permanecer onde eu sempre estive. E talvez essa seja uma das maiores descobertas que eu tenho feito nos últimos meses, feito algumas mudanças. O maior obstáculo entre nós e a prosperidade nem sempre é a falta de dinheiro. Muitas vezes é o medo inconsciente da gente se tornar uma pessoa capaz de sustentá-la. Essa é a grande questão. E agora você pode estar aí pensando, tá, Maria, mas como que eu começo a mudar isso? E eu quero deixar uma coisa muito clara, você não vai mudar a identidade da noite para o dia. Então, não procure grandes transformações em uma semana. Procure pequenos ajustes feitos todos os dias. Esse é o segredo. O primeiro deles é observar, né, os seus pensamentos sobre dinheiro. Durante uma semana, vai anotando todas as frases que passam na sua cabeça quando o assunto é prosperidade. Eu nunca vou conseguir, dinheiro é difícil, isso não é pra mim, está muito longe, quem ganha muito tem sorte, eu não nasci pra isso, eu não tenho conhecimento pra isso, eu não tenho capacidade. Só de trazer essas crenças pro seu consciente, você já começa a diminuir o poder que elas exercem sobre a sua vida. A segunda prática que eu indico é separar 5 ou 10 minutos do seu dia pro silêncio. Pode ser uma oração, pode ser uma meditação ou simplesmente um momento de reflexão mesmo, sem telefone, sem telas. O objetivo não é esvaziar a mente, mas observar quem está falando dentro de você. Muitas vezes você vai descobrir que aquela voz que diz que você não merece prosperar, nem é sua. É uma frase que você ouviu dos seus pais, dos seus avós, dos seus professores ou da sociedade, seus amigos. Você apenas passou anos repetindo essa história até acreditar que ela era verdadeira. A terceira prática é começar a criar pequenas evidências de identidade que você deseja construir. Em vez de perguntar como que eu ganho mais dinheiro, pergunte todos os dias o que uma pessoa que constrói prosperidade faria hoje. Talvez ela estudasse 30 minutos a mais, talvez ela organizasse as finanças, talvez ela investisse em conhecimento, talvez ela gravasse aquele vídeo que você está adiando, talvez ela deixasse de fazer uma compra por impulso, ela iria para a academia cuidar do corpo. Talvez tivessem coragem de cobrar um preço justo pelo trabalho. Não são decisões gigantes que mudam uma vida,
Definitivamente estou aprendendo isso. São pequenas decisões repetidas durante meses. É isso que fortalece novos caminhos para o seu cérebro. É isso que a neuroplasticidade faz. Ela mostra que o cérebro pode aprender novos padrões quando a gente repete esses novos comportamentos todos os dias. E é por isso que eu acredito tanto na disciplina. Não porque ela transforma, né, apenas os resultados, mas porque definitivamente ela transforma quem você acredita que você é. E quando a sua identidade muda, a sua relação com o dinheiro muda junto. E foi aí que eu comecei a refletir também sobre Deus. Porque Deus nunca condenou a prosperidade. O dinheiro por si não é bom nem ruim. Ele apenas potencializa aquilo que já existe dentro do nosso coração. Isso é um fato. Então, prosperar pode significar cuidar melhor da vida da sua família, ajudar mais pessoas, financiar projetos que transformam vidas, ter a liberdade para servir. Talvez Deus já tenha aberto essas portas para você. Talvez as oportunidades já tenham aparecido aí para você. Mas se a sua identidade ainda acredita que prosperidade não combina com você, vai ser muito difícil atravessá-las. Então, talvez a pergunta que você precisa responder hoje aí para você não seja, né, como que eu ganho mais dinheiro, como eu disse anteriormente, mas quem eu preciso me tornar para conseguir sustentar a prosperidade quando ela chegar? Porque ela está perto, eu só preciso acreditar nisso.